Você já percebeu como alguns jogos de terror conseguem ir muito além do susto fácil? Eles criam atmosferas sufocantes, histórias perturbadoras e momentos que grudam na sua memória por anos. Jogar esses clássicos é como caminhar dentro de um pesadelo interativo. Cada porta que você abre pode esconder um monstro, cada corredor escuro parece interminável e até o silêncio consegue ser assustador. O gênero de terror nos videogames tem uma característica única. Ele não quer te divertir, ele quer mexer com você. Ele brinca com a sua tensão, testa os seus nervos e te coloca em situações em que a sobrevivência depende de cada escolha, cada bala economizada e cada puzzle resolvido com pressa. É justamente isso que torna esses jogos tão inesquecíveis. Na época em que foram lançados, esses títulos marcaram gerações, seja pela originalidade, pela ousadia ou pela forma como redefiniram o que significava ter medo dentro de um jogo. Alguns apostaram no psicológico, outros no gore explícito, outros ainda no suspense e no desconforto. Mas todos eles provaram que o videogame pode ser tão eficaz quanto um bom filme de terror ou até mais, já que é você quem está no controle. E para começar o especial de Halloween, nada como falar de clássicos, não é mesmo? Esse aqui é o primeiro vídeo de 4 especiais do mês do terror na playlist do Level Up. Um mês inteirinho pensando que, no susto e no grito, fazemos bonito. Mas antes de mergulhar nessa viagem aterrorizante, já se inscreve aqui no Universo Plural, ativa o sininho e vem com a gente explorar como o terror nos videogames conquistou o espaço, deixou traumas inesquecíveis e continua vivo no coração dos fãs até hoje. Entre tantos jogos de terror lançados no PlayStation 2, um deles conseguiu se destacar não pelo susto óbvio, mas pela densidade de sua história e pela atmosfera quase sufocante. Rule of Rose, de 2006. O jogo se passa na Inglaterra dos anos 30 e coloca você na pele de Jennifer, uma jovem que, ao embarcar em um ônibus aparentemente comum, acaba presa em um orfanato nada acolhedor. Ali, um grupo de crianças perversas formam a chamada aristocracia do lixo, impondo regras cruéis e punitivas em rituais que mais parecem torturas psicológicas. Diferente de outros títulos do gênero, Rule of Rose não foca tanto em combate elaborado ou em criaturas grotescas. O verdadeiro terror aqui está nas relações humanas, no caso infantis, e na forma perturbadora como a inocência da infância se mistura com a crueldade, manipulação e dor. A cada capítulo, Jennifer se vê obrigada a enfrentar não apenas situações bizarras, mas também os traumas que começaram a emergir do seu próprio passado. Muita gente critica a jogabilidade. Os controles são duros, as batalhas são travadas e até os comandos de movimentação parecem antiquados. Mas, paradoxalmente, isso acabou contribuindo para a experiência. O desconforto em controlar Jennifer aumenta a sensação de fragilidade, de que você realmente está vulnerável naquele mundo dominado por regras insanas. Rule of Rose se tornou um jogo de culto. Apesar da recepção dividida da época, hoje é lembrado como uma das experiências mais originais e perturbadoras que o gênero já ofereceu. É um terror que não depende de jumpscares, mas da narrativa, da simbologia e da maneira como mexe com o psicológico do jogador. Eu não sei você, mas quando eu lembro da Jennifer dentro do saco de batatas, eu começo a ficar extremamente incomodada. Se o primeiro Fatal Frame já tinha deixado os jogadores de cabelo em pé, em 2003, a Temco resolveu elevar o terror a outro nível com Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. Para muitos, ele não é só o melhor da franquia, como também um dos jogos mais assustadores já feitos na história do terror. A trama acompanha as irmãs gêmeas, Mio e Maio, que acabam se perdendo em uma floresta e encontram uma vila abandonada. Só que essa vila guarda um segredo terrível. Espíritos de antigos moradores presos ali, vítimas de rituais macabros envolvendo o sacrifício de gêmeas. O clima é sombrio, misturando lendas japonesas, tragédia e medo constante. Assim como no primeiro jogo, a única forma de se defender é usando a câmera obscura, uma câmera capaz de capturar e exorcizar fantasmas. Mas o que poderia soar como uma mecânica simples, na prática, é um dos sistemas mais aterrorizantes já criados. Para derrotar o inimigo, você precisa deixá-los chegar perigosamente perto, esperar o momento certo e clicar. Ou seja,
Em vez de fugir dos monstros, você é obrigado a encará-los de frente. E se isso não fosse suficiente, Crimson Butterfly ainda consegue se destacar pela atmosfera sufocante. A vila sempre envolta em penumbra, é cheia de casas abandonadas, templos e corredores estreitos. Cada ambiente carrega um peso psicológico e a sensação de estar sendo observado nunca vai embora. Um dos pontos que mais marcou os jogadores foi o uso das borboletas vermelhas, que aparecem como um símbolo recorrente na narrativa. Elas representam tanto a ligação espiritual entre as irmãs, quanto o presságio de morte, funcionando como uma metáfora visual poderosa que acompanha toda a experiência. A relação entre Miu e Maio também foi um diferencial. Diferente de protagonistas solitários, aqui o elo emocional entre as duas irmãs aumenta a tensão. Proteger a Maio, mais frágil e constantemente em perigo, traz uma camada extra de vulnerabilidade. Isso faz com que cada passo seja carregado de responsabilidade, aumentando ainda mais o medo de perder alguém querido. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly é lembrada até hoje como um dos títulos mais assustadores já criados, justamente porque não se apoia apenas em sustos fáceis, mas na construção de um clima opressor, em símbolos psicológicos e no peso da narrativa. É o tipo de jogo que mostra que, no terror, o invisível pode ser tão ou mais aterrorizante do que o que está diante dos seus olhos. Esse jogo eu tava do lado da minha irmã e olha, foi tenso. Quando se fala em terror nos videogames, é impossível não pensar em Resident Evil. A franquia da Capcom popularizou o gênero survival horror e ajudou a definir o que significa sentir medo dentro de um jogo. Entre tantos títulos marcantes, 2 se destacam como verdadeiros clássicos. O primeiro Resident Evil, de 1966, e o Resident Evil 4, de 2005. Tudo começou com a icônica mansão Spencer. No papel de Jill Valentine ou Chris Redfield, o jogador é jogado em um ambiente repleto de corredores escuros, puzzles inteligentes e criaturas que se tornaram lendárias, como os zumbis cambaleantes, os Cerberus e o temido Tyrant. O que tornou o jogo especial foi o conjunto. Câmeras fixas que aumentam a tensão, munição limitada que forçava a estratégia e um clima constante de isolamento. O simples ato de abrir uma porta já era carregado de suspense. Foi esse jogo que solidificou o termo survival horror e abriu caminho para uma das maiores franquias da história. Eu conheço uma pessoa que sabe o mapa dessa mansão de cor. Quase uma década depois, a série passou por uma transformação radical. Resident Evil 4 abandonou a câmera fixa e trouxe uma perspectiva por cima do ombro, revolucionando não apenas o terror, mas os jogos de ação em geral. Aqui, acompanhamos Leon S. Kennedy, agora um agente do governo, enviado a um vilarejo na Espanha para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos. O impacto foi tão grande que Resident Evil 4 redefiniu a franquia e também influenciou praticamente todos os jogos de tiro e ação que vieram depois. Até hoje, muitos consideram esse título o ponto mais alto da série, equilibrando a ação frenética com momentos genuínos de tensão. Tanto o original quanto o remake são incríveis e merecem um momento de jogatina. Nos anos 90, a Capcom já tinha conquistado o mundo com Resident Evil. Mas em 1999, o estúdio resolveu experimentar uma nova forma de terror, trocando zumbis e criaturas mutantes por algo ainda mais assustador: dinossauros. Assim, nasceu Dino Crisis, criado pelo mesmo Shinji Mikami, diretor do primeiro Resident Evil. A trama acompanha Regina, uma agente especial enviada com sua equipe para investigar uma instalação de pesquisas em uma ilha isolada. Só que ao invés de bandidos ou monstros criados em laboratório, o que eles encontram são dinossauros vivos, resultados de experimentos científicos que deram muito errado. O que tornou Dino Crisis tão marcante foi justamente essa troca. Enquanto os zumbis de Resident Evil eram lentos e previsíveis, aqui os inimigos eram rápidos, inteligentes e implacáveis. Um Velociraptor podia surgir de repente de uma janela, correr atrás de você pelos corredores e não descansar até te alcançar. E se isso já era tenso, imagina encarar um T-Rex gigantesco em uma sala fechada. Além da ameaça física, o jogo também inovou na jogabilidade. Diferente das câmeras fixas de Resident Evil, o Dino Crisis usava ângulos mais dinâmicos e gráficos em tempo real, o que deixava as perseguições ainda mais intensas. Os puzzles também estavam presentes,
mas sempre acompanhados daquela sensação de que algo podia saltar a qualquer momento. O sucesso foi grande o suficiente para gerar continuações. Dino Crisis 2, lançado em 2000, apostou mais na ação e ganhou muitos fãs, enquanto Dino Crisis 3 tentou levar a ideia para o espaço, mas acabou se perdendo. Mesmo assim, a franquia deixou uma marca forte e até hoje é lembrada como uma das experiências mais diferentes dentro do survival horror. E não dá pra negar, a mistura de terror clássico com dinossauros foi uma ideia tão ousada quanto genial. Não é à toa que os fãs pedem há anos por um remake, sonhando em ver a Regina e os Velociraptors de volta com os gráficos modernos. Capcom, vamos trazer Dino Crisis de volta! Resident Evil nos mostrou como sobreviver ao horror físico, mas Silent Hill mostrou como enfrentar o horror na mente. A série da Konami ficou marcada por trazer um terror psicológico denso, carregado de metáforas, simbolismos e uma atmosfera terrivelmente sufocante. Entre seus capítulos, 2 merecem destaque especial: Silent Hill 2 e o recém-chegado Silent Hill F. Silent Hill 2 é considerado por muitos o auge do horror psicológico nos videogames. Lançado em 2001, ele acompanha James Sunderland, um homem que recebe uma carta de sua esposa pedindo para encontrá-la em Silent Hill. Detalhe, sua esposa já havia falecido há anos, e daqui pra frente é só pra trás. O jogo trata de temas sensíveis que são visíveis desde os monstros até os diálogos. Dá pra sentir a tensão em cada esquina, em cada sala. Os recursos são limitados e vários momentos tensos fazem desse jogo o meu jogo de terror favorito. Mais de 20 anos depois, a franquia volta para as telas com Silent Hill F, trazendo um novo olhar para a série. Ambientado no Japão rural dos anos de 1960, o jogo apresenta uma atmosfera diferente, mas igualmente inquietante. Aqui, acompanhamos Hinako, uma estudante que vê sua cidade tomada por névoa, distorções bizarras e horrores que parecem brotar tanto do ambiente quanto da própria mente. O grande diferencial é o cenário japonês, que mistura o clima tradicional com o grotesco, criando imagens que são belas e aterrorizantes ao mesmo tempo. Assim como nos jogos anteriores, Silent Hill F mantém foco no horror psicológico. Mais do que sobreviver a monstros, é sobre encarar sentimentos, traumas e a sensação de estar preso em um pesadelo sem sair. Eu tô na reta final do Silent Hill F e até agora eu estou apaixonada no jogo. A Hinako é uma personagem extremamente complexa e definitivamente precisa mudar urgentemente o círculo de amizades. Jogos de terror, quando bem feitos, fazem o susto e o sofrimento se tornarem reflexão e uma experiência inesquecível. Cada título que vimos aqui marcou uma época, seja criando fórmulas inéditas ou reinventando o gênero do terror, mostrando que o medo pode vir de diferentes lugares. Mas o mais fascinante é perceber como esses jogos, mesmo anos depois, continuam vivos nas memórias dos fãs. Seja através de remakes, de novas versões, ou apenas daquela lembrança inesquecível de quando você pegou o controle pela primeira vez e sentiu o coração disparar, eles provaram que o terror nos videogames não é passageiro. No fim das contas, todo gamer tem a sua primeira lembrança de um medo com o jogo. Aquele momento que ficou gravado pra sempre, seja com um susto inesperado ou com uma história que mexeu com você de um jeito diferente. E pra você, qual o jogo de terror que mexeu com a sua cabeça? Comenta aqui pra gente e recomenda um jogo de terror. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele seu amigo que chega a passar mal só de pensar em pegar um controle quando o assunto é um jogo de terror. Aqui no Universo Plural tem espaço para os corajosos e os nem tanto. E para o terror de todos, essa lista chegou ao fim. Um beijo aterrorizante e até o próximo vídeo.